Vírus são organismos acelulares, ou seja, não são constituídos por células, mas por uma cápsula proteica que envolve seu material genético, que pode ser uma molécula de DNA ou RNA, ou ainda os dois juntos. Alguns vírus, além da cápsula, possuem um envelope que reforça sua proteção. Os vírus são parasitas obrigatórios, o que quer dizer que só sobrevivem se estiverem em um organismo, pois se utiliza das organelas das células dos hospedeiros para se reproduzir. O vírus infecta a célula, multiplica-se e destrói, espalhando suas cópias. Como o vírus utiliza as células do hospedeiro para se reproduzir, não é fácil matá-lo. Portanto, a forma mais eficaz de controlar as doenças virais é evitando o contagio, né? Por meio de vacina, medidas de higiene, o uso indiscriminado de antibióticos, além de ineficaz no tratamento de doenças virais, pode tornar-se uma bactéria resistente a esses medicamentos. O que é um vírus? Bem, os vírus são parasitas que se destacam principalmente pelas doenças causadas no homem. Entretanto, eles não parasitam apenas com células humanas. Esses organismos, que só se reproduzem no interior das células, podem infectar qualquer ser vivo, desde uma bactéria até uma planta, por exemplo. Quais são as características de um vírus? É o que muita gente se pergunta. Bem, as características de um vírus é que não possui ribossomos, são parasitas intracelulares, são formados por cápsulas proteicas e só podem ser vistos no microscópio eletrônico e também não podem ser vistos a olho nu. E afinal, como é que um vírus se reproduz? Ele só se consegue reproduzir dentro de um organismo de hospedeiro. Este processo se divide em quatro etapas: a liberação, eclipse, a penetração e a adsorção. Bem, o que é a liberação? É um enzima destruído. E o vírus é liberado provocando a infecção do hospedeiro. E o eclipse é o DNA replicado e a montagem da cápsula no interior da célula. E a penetração é a penetração do material genético. Mecanismo de defesa do nosso organismo. Depois do vírus conseguir invadir nossas células, se aloja em algum tecido do corpo, como pulmão. As células de defesa também presentes neste mesmo tecido sabem que precisa agir para neutralizar o intruso. Esse processo é chamado de células de defesa do sangue. Então, envia os leucócitos, que também são chamados de glóbulos brancos, para a região infectada. Todas essas células de defesa do sangue e do tecido infeccionado trabalham contra o invasor. Nesse contexto, um importante processo que faz parte do estudo de fagocitose é quando a célula de defesa do corpo engloba o invasor dentro dela mesma para matá-lo, sem prejudicar o nosso corpo. O processo, no entanto, tem um custo alto, a morte da célula logo em seguida. Por isso, os glóbulos brancos são chamados de kamikazes, que se sacrificam pelo organismo. Neste processo de eliminar os corpos estranhos, entram também os radicais livres. As células de defesa liberam essas moléculas muito reativas, contendo oxigênio. São componentes tóxicos que reagem rapidamente com outras moléculas e atacam os micro-organismos dentro do corpo celular. Mas tudo isso acontece dentro da membrana da célula e faz parte da fagocitose, ou seja, o corpo produz compostos semelhantes a produtos de limpeza, mas sem risco à saúde. Resumo dos textos. Mecanismo de defesa do nosso organismo. Cabe aos linfócitos a atividade de atacar as células do corpo infectadas por vírus oncogênicos, capazes de causar câncer ou células em transformações malignas.
bem como de secretar substâncias chamadas de linfocinas. Como o vírus ataca a célula? Para entrar nas células do corpo humano, o vírus se liga a um receptor enzimático, o AC2, presente na membrana com o da célula para dentro a sua carga genética. Ali estão todas as informações necessárias para que possa se reproduzir. Característica do vírus. Os vírus são organismos que não possuem células celulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteína, ácido e núcleo. Produção do vírus. A produção do vírus ocorre necessariamente no interior de uma célula hospedeiro, por isso são consideradas parasitas intercelulares.